Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Olha, eu estou muito feliz porque você aceitou o meu convite para estarmos aí falando sobre as distorções das atribuições do Conselho Tutelar. Hoje, numa live onde eu quero agradecer aos mais de 17 mil inscritos, os mais de 17 mil seguidores aqui no Instagram. Olha, desde o início quero dar aqui o meu abraço virtual, dizer, olha, muito obrigado, eu me sinto realmente lisonjeado por você estar aqui comigo, né? Ser um seguidor no Instagram, isso é enfim, um grande carinho na minha alma e eu agradeço muito. E aí, assim que eu vi que estava próximo ali de 17 mil inscritos aqui no Instagram, ou melhor, seguidores, né? Eu falei assim, não, vou ter que fazer uma live especial com um tema bem bacana em agradecimento a esses mais, repito, de 17 mil inscritos, ou melhor, seguidores. Eu falo inscritos porque é assim que se refere lá no YouTube. Eu já que estou agradecendo você que está comigo aqui no Instagram, deixa eu falar de alguns números, né? Bom, o primeiro, aquele que me traz, assim, um orgulho alegre, não um orgulho arrogante. Eu tenho a alegria de dizer que desde 2006 eu mantenho então no ar o portal do conselhotutelar.com.br. Lá você encontra todas as formas de contrato, de contato, acesso às minhas redes sociais. Desde 2006 tem lá o site portaldoconselhotutelar.com.br. Mas olha que bacana, no YouTube nós estamos chegando já a 47 mil, aí sim, inscritos, né? 47 mil inscritos no YouTube. Puxa, está se aproximando de 3 milhões de visualizações no total de vídeos. Olha que bacana, quase 3 milhões de visualizações no total de vídeos sobre direitos da criança. Muito bacana, né? E no Facebook, a página, né, do Facebook está se aproximando de 23 mil curtidas. Eu falo esses números com alegria porque demonstra que temos aí uma massa de pessoas no Brasil que, não só conselheiros tutelares, que têm esse prazer de discutir, de aprender mais sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes, mas, como eu costumo dizer, em especial as atribuições do Conselho Tutelar. Então, quero dar aqui meu boa noite a todos que estão chegando para essa live especial aí gravada, né, transmitida ao vivo pelo Instagram no dia 7 de abril de 2021. Quero dizer de novo, olha, que bom, fico feliz de você estar comigo para participar aí nessa próxima hora, talvez, dessa discussão sobre as distorções das atribuições do Conselho Tutelar. Um artigo para resolver. É um tema desafiador, não é? Então quero que você fique colado comigo, participe da live inteira, fique aqui, porque tenho certeza que o conteúdo que eu escolhi para essa live hoje vai ser de grande valia para o teu trabalho como conselheiro tutelar. Mas também quero dar uma boa noite aos conselheiros de direito que estão assistindo, conselheiros estaduais, né, dos conselhos estaduais. Recebi algumas mensagens durante a semana de conselheiros de direito no município, conselheiros dos conselhos estaduais, pessoal da rede de atendimento, da saúde, da educação, mas em especial os da assistência social, da proteção social básica, da proteção social especial, de alta e média complexidade. Olha, muita gente acompanhando, membros do Ministério Público, do Judiciário, da Segurança Pública. Ora, são mais de 17 mil inscritos, então eu tenho certeza que não são apenas conselheiros tutelares, são aqueles afetos, aqueles amigos ligados a essa temática tão bacana que são os direitos humanos de crianças e adolescentes, tá? Quero também mandar um grande abraço a vários amigos que tenho, outros amigos palestrantes, não é? Não quero citar nomes nessa noite, mas nós temos aí um grupo muito bacana de palestrantes nos 4 cantos do Brasil que trabalham com essa temática, que discute a temática, que dá o seu melhor para ajudar conselheiros tutelares nesse processo de evolução, né? Enfim, um abraço a todos os palestrantes, consultores sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes nos 4 cantos do Brasil. Quero mandar também meu abraço às associações de conselheiros, ao Fórum Colegiado, enfim. Tamo junto para fortalecer conselheiros tutelares. Bom, feito
essa introdução, todos sabem que eu gosto de ir direto ao assunto, que as lives todas, seja no Facebook, no YouTube e no Instagram, tem que ter conteúdo útil. Tem que ser aquela live que, ao término, você conseguiu extrair uma coisa bacana nela, respostas para fazer valer os direitos humanos de crianças e adolescentes. Respostas para fazer esse zelamento pelo cumprimento dos direitos da criança. Então eu quero ir direto ao assunto. Qual que é o tema dessa live? Você sabe, né? Distorções das atribuições do Conselho. Um artigo para resolver. Bom, antes de eu falar sobre especificamente esse artigo para resolver, eu preciso mostrar a origem do problema, que é a distorção. As distorções das atribuições do Conselho tem uma origem, né? O Estatuto acabou de completar 30 anos, não é? Já estamos caminhando para 31 anos de Estatuto Criança e Adolescente em vigor, e é possível, facilmente, né, podemos afirmar que são 30 anos de distorções das atribuições do Conselho Tutelar. Eu consigo imaginar o Conselho Tutelar como órgão, como uma semente que está sendo plantada e vai se transformar numa grande e frondosa árvore que faz sombra, que faz fotossíntese, que gera frutos, que alimentam. Enfim, nos seus galhos podem ter pássaros, pode ter ninhos, enfim, eu vejo essa árvore frondosa, muito bonita que é o Conselho Tutelar. Porém, logo que essa semente foi plantada, algo fez com que o broto crescesse torto. De fato, eu consigo imaginar que a partir do momento que plantou a semente, essa árvore começou a crescer torta. E eu posso dizer que uma boa parte da culpa é do próprio conselheiro tutelar. E eu falo isso com a tranquilidade de quem faz parte dessa história. Que, como ex-conselheiro tutelar, lá no início, eu faço parte de uma segunda gestão de conselheiro tutelar na minha cidade, eu também forcei certamente esse tronco dessa árvore, naquela época ainda muito novinha, né? Pro lado errado, por causa de duas coisas. Eu tô com a minha colinha aqui do lado, eu fiz uma programação aqui para não me perder, mas por causa de duas coisas que, quando somadas, dá problema. Quais são essas duas coisas? Primeiro, muita boa vontade. E a segunda coisa, desconhecimento. Quando você junta essas duas coisas, vai dar problema. E eu vejo que nas primeiras gerações de conselheiros tutelares, esses conselheiros entraram nessa caminhada muito sedentos de dar resposta, de solucionar problemas. Mas com o olhar, não na legislação, na lei, na letra da lei, no próprio estatuto, olhando muito para os problemas da sociedade, nesse desejo de resolver as problemáticas que estavam ali, saltitantes, né, em 1990, aos olhos dos conselheiros, eles passaram a assumir demandas que não combinam com a legalidade descrita no Estatuto da Criança e Adolescente para o Conselho Tutelar. Então, essa árvore foi crescendo frondosa, gerando frutos, inclusive. Eu respeito a sua história. Eu falei isso em muitas capacitações. Mesmo você, conselheiro tutelar, que ainda hoje talvez age na distorção, ou que já é terceiro, quarto mandato, olha, eu respeito a sua história. Eu tenho certeza que a sua ação, mesmo sendo essa ação à margem da legalidade do estatuto, de alguma forma fez efeito na vida da criança. Mas, olha, mesmo assim, imagina se você tivesse então agido dentro da legalidade. Que fruto não teria sido gerado com a ação dentro da legalidade, não é? Então, esse olhar do conselheiro tutelar lá do início, né, as problemáticas sociais, aos dramas da infância e juventude, então essa boa vontade em fazer acontecer e um pouco olhar, ou quase nenhum olhar para a legislação, fez com que o Conselho assumisse posturas, papéis, funções que competia na maior parte das vezes aos próprios pais, ou responsável, ou já a atores da rede de atendimento, como, por exemplo, a assistência social, a educação, a segurança pública, ao judiciário, ao Ministério Público, ao delegado, e ele foi assumindo, e conforme ele foi assumindo, talvez, ou bem provavelmente, esses que deveriam fazer abriram mão de suas responsabilidades.
Você que está me assistindo agora, talvez você não é conselheiro, eu quero dizer outra coisa para você. Talvez, para pensar, isso que você pensa sobre conselho tutelar há muitos anos tem como fonte o achismo. E é mantido em vigor com aquela frase maldita, sempre foi assim. Olha, tem algumas coisas que me magoam bastante, que me causam tipo um desconforto. E essa frase é uma delas, tá? Não, mas sempre foi assim. Ué, mas sempre esteve errado. Então eu quero olhar para você que está me assistindo, talvez você que é membro do Ministério Público, do Judiciário, todo o respeito, você que é diretora de escola, você que é vereador, você que é secretária municipal de assistência, de educação, de saúde, você que é membro do Conselho Municipal dos Direitos, com bastante respeito, eu quero olhar para você e dizer assim, olha, talvez, ou bem possivelmente, a sua construção, a construção da visão, das suas certezas sobre o conselho tutelar, nasceu não do olhar para a legislação, mas para o achismo. Aquilo que você viu como demanda, que o tutelar era capaz de resolver e passou a resolver e aí cristalizou. Eu tenho experiência nos últimos anos de viajar o Brasil todo com formações, capacitações, não só para conselhos tutelares, mas para a rede, de falar isso e ter o feedback das pessoas no final, tipo, realmente eu pensava que era, mas não porque eu li alguma coisa no estatuto, que eu interpretei um artigo de lei, é porque combinava. E tem algumas coisas que combinam mesmo. Nesse senso comum, nessa visão muito particular das pessoas, tem coisa que faz sentido. Vou dar um exemplo. Esse monte de menino lá, bebendo no boteco, cadê o tutelar que não vê isso? Para a comunidade, para a sociedade, para muitas autoridades, infelizmente, isso faz sentido. E aí, para muitas vezes, para os próprios conselheiros tutelares também faz. Quantos conselheiros tutelares fizeram aí as suas campanhas, né, para estar no cargo de conselheiro tutelar e fizeram esse tipo de promessa, esse tipo de proposta, não é? Eu, nesse último processo de escolha, recebi várias fotos de folders, print de tela, de discussão, onde os candidatos falavam, não, nós vamos às ruas, vamos tirar o conselho tutelar de dentro do conselho e ele vai para as escolas, se tornar fiscal de pátio, não é? Fazer o papel da carrocinha. E é interessante que quem faz isso não tem maldade no coração, não é isso. É aquela coisa que eu acabei de falar, é a boa vontade junto com o desconhecimento, juntou distorção das atribuições do conselho tutelar. Então, talvez, quase provavelmente, o que você pensa sobre o conselho tutelar está errado. Foi construído em cima de um achismo, de uma certeza pautada sobre o quê? Eu preciso puxar o assunto da origem da distorção. É preciso, os conselheiros tutelares precisam entender que é um processo histórico. Uma árvore que foi plantada, uma semente, mas que dela entortou, porque a gente começou a puxar para o lado. Não é? O meu colegiado, tive 2 colegiados, nós avançamos muito. Mas nós fizemos ainda muitas coisas que não competiam ao conselho, mas na época nós tínhamos certeza que era a melhor coisa. Do recâmbio ao, de fato, deixa eu usar um termo bem simples, né? Passar sabão em moleque, que a mãe trazia lá no conselho e falava, não tô dando conta. Dar susto eu nunca aceitei, não. Eu vou trazer meu filho aqui pra você dar um susto nele. Não, aí você ofende a pessoa, né? Mas quantas vezes os pais levavam os filhos pra gente dar lição de moral? Eu fiz isso. Eu achei o máximo em delegacia liberar adolescente autor de ato infracional. Adolescente é que se atribua a autoria ainda, né? Que nessa fase ele não é o autor, ele está se atribuindo a ele, mas enfim. E na época eu achava que isso era correto. Então veja, é uma construção que dura já muito tempo. Por isso que a cada gestão, né, a cada colegiado que se instala, e as capacitações começam a acontecer e vocês começam a trocar figurinhas nos grupos de WhatsApp, que tem sido uma ferramenta bem interessante, né? E vocês começam a fazer aquele gesto que eu uso muito nas minhas palestras, nas minhas lives, né? Arrastar o conselho para o centro da legalidade, vocês encontram problemas.
E não só encontram problemas com a população, vocês acabam encontrando problemas com o judiciário, com o Ministério Público, com o senhor delegado, com o comandante da Polícia Militar, com o secretário de assistência, com o prefeito municipal, com os vereadores, com o radialista, com o jornalista, com o padre, com o pastor, com o pai de santo. Todo mundo, no final, tem uma grande certeza que aquilo compete ao Conselho Tutelar. Mas eu não vejo a mesma certeza, a mesma convicção dos conselheiros tutelares quando você mostra o artigo. Não é fácil mesmo. Não é fácil você debater com outras autoridades, em especial, sobre os papéis e as atribuições. Quando você encara, por exemplo, um delegado, né, um juiz, um promotor, não estou falando que é fácil, mas é preciso ter na ponta da língua a legislação. A legislação tem que estar a resposta, pelo amor de Deus. Vamos abolir aquela expressão maldita, não é minha atribuição, não é atribuição do Conselho Tutelar. Essa frase ela é verdadeira, mas ela é ruim. Ela só transmite para a sociedade, para a comunidade, para a rede que vocês não estão nem aí. Que, tipo, não é com a gente, não é minha atribuição. Eu vou falar aquilo agora que eu costumo falar nas minhas capacitações, tá? Eu vou entrar no tema ainda, eu tô na introdução aqui, tá? Substitua essa frase, não é minha atribuição, por outras duas, bem melhores e mais eficazes. Anota aí. Dá tempo. Pega uma caneta, pega um papel. Você já se preparou para participar da live, né? Sabe que live comigo tem conteúdo, tem artigo, nós vamos dar aula aqui. É uma aula gratuita. Vamos lá. Corre pegar caneta e papel que você vai anotar essas duas frases. Vou repetir. Vamos abolir de documentos, de postagens, do vocabulário, da discussão boa, né? Aquele debate legal. Tô falando de discussão de briga, hein? Aquela discussão com as pessoas, não é nossa atribuição. Porque o não é nossa atribuição é muito ruim. Essa expressão ela é maldita, ela é verdadeira. Não é uma resposta errada. Mas quando você fala, quando você pronuncia, ela sai muito negativa. Então, olha só, vamos substituir por outras duas frases? Anota aí. Porque você só não vai atender aquela demanda, aquele fato, primeiro, se te falta competência técnica, não é? Falta competência técnica, não é? E falta autoridade legal. Competência técnica e autoridade legal. Então, a minha resposta, por exemplo, eu não entrei no assunto ainda, tá? A minha resposta, por exemplo, uma mãe. A mãe chegou lá no Conselho Tutelar e fala assim, meu marido não tá pagando a pensão, deixou de pagar a pensão. E o que tem de conselheiro tutelar ligando pro marido, né, pro pai das crianças, o ex-marido, né, ou aquele que tá devendo a pensão, e cobrando ou notificando, isso dá um problema, você não tem autoridade para isso. Então, para essa mãe, você não vai falar, olha, não é minha atribuição, não é atribuição do conselho. Para essa mãe, você assim, mãe, o Conselho Tutelar não personifica em você não, tá? O Conselho Tutelar não tem autoridade para chamar o pai dos seus filhos aqui e cobrar a pensão. Ela só tem que buscar um advogado particular ou a Defensoria Pública. O que tem de conselheiro tutelar que fez isso por muito tempo e muitos responderam judicialmente, porque o pai, por exemplo, se sentiu constrangido, constrangimento ilegal, é quando alguém que não tem autoridade pressiona alguém para fazer algo que não é, algo assim. Então, a resposta para essa mãe, mãe, nós não temos autoridade para tal. Agora, por exemplo, juízes determinando, exigindo, requisitando estudo social. Ainda 2021, ainda vemos membros do judiciário determinando. Gente, eu fui conversar com um juiz em 2019. 2020 a gente não conta, né, gente? Foi 2019. Estava num desses eventos, foi lá perto de Chapecó, Santa Catarina. Me fugiu o nome da cidade agora. E eu conversando com o juiz, e nesse bate-papo, assim, olha, vem muito pedido de, por exemplo, de estudo social. Sabe o que o juiz falou para mim? Que no final, quem digita ali toda aquela papelada, claro, passa tudo pelo juiz, toda a responsabilidade é dele, né? Mas muitas vezes quem faz aquilo ali é um assessor. E talvez o assessor não tenha o conhecimento que o juiz tem. E com volume e ele falou exatamente do volume de processos da vara onde ele estava. E
Então, muitas vezes nem a decisão, né? O juiz, eu vou determinar que o conselho faça estudo social. Talvez quem fez aquilo lá e o juiz leu, que não vai assinar sem ler, né? Mas olha só, a resposta para o judiciário não pode ser não é nossa atribuição. O conselho tutelar não pode também só ignorar e não fazer. O conselho tutelar tem que dar uma resposta e essa resposta também não é só um não. Tem que ser um pedido de reconsideração. Com qual argumento? Que o Conselho Tutelar não é um órgão técnico, por isso não tem a capacidade técnica para proceder com o estudo social. Vou contar o restinho da história para já entrar no assunto. Eu, quando estive conselheiro tutelar, lá em 1990 e bem pouquinho, eu emiti estudo social. Sim, mas assim, logo nisso ainda está errado. E aí, numa conversa com o juiz da época aqui, eu falei assim, olha, é pra gente cometer mesmo exercício ilegal de profissão ou atividade? Parou ali. Então, retirem, excluam, por favor, do vocabulário aquela péssima expressão não é minha atribuição. Use essas duas expressões, tá? Não temos autoridade para tal. Ou não temos capacidade técnica para tal. Quando eu falo da capacidade técnica, é porque o Conselho Tutelar não é um serviço. O Conselho Tutelar não é um serviço. Quando o juiz determina, por exemplo, o Conselho Tutelar fazer a tal da visita assistida ou da visita supervisionada, muda o nome, né? Basicamente, ele está pensando o seguinte, essa visita será assistida por um conselheiro que depois vai relatar se há vínculos. Como foi o comportamento da criança em relação ao pai, do pai em relação à criança. Os conselheiros tutelares não têm, por natureza do órgão, a capacidade técnica para observar os vínculos e relatar isso depois. É essa a resposta ao senhor juiz. Senhor doutor juiz, o conselheiro tutelar não tem a capacidade técnica para acompanhar a visita, porque no final deve-se gerar um relatório. Falta-nos a capacidade técnica. Pedimos que o senhor reconsidere a vossa decisão. Nós temos, por exemplo, lá na produção social básica, o serviço de fortalecimento de vínculos. Eu não preciso nem explicar o serviço, o próprio título já me diz muito. O fato é que as distorções estão aí, estão com raízes muito profundas, mas é preciso um esforço, arrastar o Conselho Tutelar para o centro da legalidade. E eu quero aqui reconhecer o esforço de muitos membros dos Conselhos Municipais dos Direitos, que bancaram capacitação para conselheiros, que fez com que não só o Luciano Bettiati, mas outros amigos palestrantes viajassem do Iapoque ao Chuí, levando informação, não é? Que agora é online, não é? Agora é online. Infelizmente, eu não consigo ainda enxergar no segundo semestre, quem dera, né? Mas quem se der, a gente vai, né? Mas no momento é online. Quero inclusive te convidar, eu tenho 4 módulos de capacitação online, vai ter uma turma agora muito especial no final do mês agora, que eu vou explicar as 20 atribuições do Conselho Tutelar. Você conhece as 20 atribuições do Conselho Tutelar? Não, né? São 20. O 136 tem 12 incisos. Sabe que são 12 atribuições? São 20, porque tem atribuição espalhada no resto do estatuto. Tem essa capacitação online, me chama depois no WhatsApp que eu te mando as informações, como se inscreve, quanto custa, para o seu Conselho Municipal dos Direitos pagar, para a Prefeitura investir numa capacitação online. Mas vamos lá, agora vamos falar do assunto que nos trouxe aqui. Para você que chegou agora, eu estava dizendo que quando eu atingi então os 17 mil seguidores aqui no Instagram, senão vou ter que fazer uma live em agradecimento. E eu selecionei daí um assunto que eu julgo ser muito bacana, um tema que eu já queria ter trabalhado em outros momentos, que é esse que você já viu aí no anúncio, né? Distorções das atribuições. Um artigo para resolver. Por que que eu pensei nesse título? É agora. Vamos lá? Por que que eu pensei nesse título? E eu devo dizer que eu recebi bastante mensagem, inclusive de amigos palestrantes, Luciano. Um artigo? Como assim um artigo? Sabe por que que eu desejei fazer esse tema? Por causa de perguntas que vocês nos mandam, não só para mim, mas para outros amigos palestrantes. Assim, ó, eu anotei a top 10 aqui, ó. Olha lá. Luciano, qual artigo que diz que o Conselho Tutelar não dirige o carro do Conselho Tutelar? Luciano, qual artigo onde está escrito
que o conselho tutelar não tem que ir na delegacia. Luciano, qual é o artigo que está escrito lá? Eu procurei e não achei. No estatuto que diz que o conselho tutelar não faz recâmbio. Luciano, qual é o artigo do estatuto que fala que o tutelar não fiscaliza a festa? Não vai em bar, não vai em boate. Qual que é o artigo? Eu estou procurando e não achei. Luciano, qual que é o artigo que diz que o tutelar não faz papel de polícia? Luciano, qual que é o artigo que fala que o conselho tutelar não vai lá na delegacia liberar adolescente? As perguntas, elas sempre versam nesse sentido, como se de fato fosse um artigo a resposta. E é este o problema, conselheiro tutelar. Não existe, na maioria das vezes, um artigo para resolver. É uma provocação. Alguns casos, sim. Eu listei aqui, ó. Eu tenho minha cola aqui, ó, tá? Alguns casos, poucos casos, você resolve com um artigo. Eu vou dar esse exemplo. Ó. Antes de eu dar exemplo, por exemplo, quero te fazer um convite, tá? São 17 mil inscritos no Instagram. Eu estou quase chegando a 50 mil no YouTube. Se eu chegar a 50 mil logo no YouTube, eu vou liberar uma das minhas capacitações online gratuitamente para quem quiser assistir. Topa? Então vamos? Vai lá se inscrever. Depois que acabar a live. Depois que acabar a live, você vai lá se inscrever no meu canal no YouTube. youtube.com/Luciano Bettiati. Combinado? Vamos lá. Olha só, passamos de 700 pessoas assistindo. Muito obrigado. Estou muito feliz. Que bom que você está aí comigo. Então vamos lá. Eu vou dar poucos exemplos de quando é possível responder com um artigo. Olha só. Evasão / fuga / desaparecimento de uma instituição de acolhimento. Dá para responder com um artigo solo. Luciano, a criança ou adolescente, enfim, estava lá numa instituição de acolhimento, fugiu. Ou, evadiu-se, o nome que você quiser dar aí. E estão obrigando o conselho tutelar a sair procurando. Pior, que o pessoal do acolhimento não vai receber de volta se não é o tutelar que colocar lá, emitindo inclusive um novo documento. Quem tem que procurar a criança, adolescente que se evadiu? Quem tem que tomar todas as providências? A própria instituição de acolhimento, não é o conselho tutelar. Nas cidades onde estão exigindo que o tutelar faça essa busca, distorção. Um artigo para resolver? Tem um artigo para resolver. A maioria dos problemas não é um artigo só. Alguns são. Qual que é o artigo que resolve isso? O artigo 92, parágrafo 1º. Deixa eu abrir, eu tô com o meu computador aqui do lado, para facilitar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, o artigo 92, eu quero ler. Se você vai lá no parágrafo 1º, ele fala assim, ó. O dirigente ou a dirigente de entidades que desenvolve, aí tá no singular aqui, deixa eu ler como tá, né? O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional. Acolhimento familiar é outra história, tá? Porque nós temos duas dinâmicas de acolhimento, né? A institucional e o acolhimento familiar. Aqui é o acolhimento institucional. O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito. E quando, então, é emitida ali a guia de acolhimento, quando a criança está acolhida, a coordenação ou o coordenador, ele é o guardião. Então, é ele que vai fazer, primeiro, a comunicação às polícias, no plural. Tá? Pode comunicar o conselho? Pode, eu não vejo problema em comunicar o conselho. Por quê? O conselho está em trânsito pela cidade e ele pode identificar. Lá, o adolescente do acolhimento. Não é? O problema é exigir que os senhores conselheiros tutelares fiquem batendo de rua em rua procurando, tá? Quem faz o registro, né? Vai lá e faz o boletim de ocorrência da fuga / evasão, né? É a coordenação do acolhimento. Se alguém tem que pegar o carro e sair procurando, é a instituição de acolhimento, a coordenação, artigo 92, parágrafo 1º. Quem vai ter que relatar isso ao Ministério Público e ao Judiciário, registrar na ficha da criança, é a instituição de acolhimento, por força do artigo 92, parágrafo 1º. Um artigo para resolver. Nesse caso, tem, não é? Um outro exemplo, lá. Respondi essa pergunta ontem. Hoje é quarta, na terça agora, não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Hoje é dia 7 de abril. Ontem eu respondi essa pessoa, um conselheiro tutelar sobre exatamente isso. Estavam sendo questionados pelo Ministério Público
Por que não comunicaram que tinham feito um acolhimento da criança e adolescente em 24 horas? Porque eles comunicaram, tipo, 2, 3, 4 dias depois. Naquela semana, eles me falaram, olha, passou alguns dias, nós enviamos, né, a notícia de fato ao Ministério Público daquela situação excepcional e urgente, conforme o artigo 93. É uma cidade que eu já atendi com capacitação. Fico muito orgulhoso quando os conselheiros eles fazem a pergunta já falando os termos corretos, sabe? Mandou a notícia de fato, pautado no 93, comunicaram porque tinha então violações de direito graves, né? Que de fato eram infrações penais contra a criança, era bem esse caso. Só que demoraram até elaborar toda essa documentação, demorou uns 3, 4 dias, passou das 24 horas. E o Ministério Público questionando, inclusive com uma indicação, não havia o pedido, de abertura de processo administrativo contra os conselheiros. Luciano, e aí? Aí que tem um artigo para resolver. Quando você lê o artigo, vamos achar aqui o artigo 93, é o 93 mesmo, ó, tá um pouquinho abaixo no meu estatuto, deixa eu achar lá, ó. As entidades, tô lendo agora aqui, ó, as entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente. Leia-se aqui, emissão da guia de acolhimento por parte do juiz. Essa é a minha interpretação. Fazendo... Agora, lembra daquela matéria da 8ª série de português, ou da 5ª série de português, que o professor nos ensinava a fazer a seguinte pergunta? Qual é o sujeito oculto da oração? Chegou o dia de usar. Olha lá, ó. Qual é o sujeito... Na verdade, nem está oculto aqui. Não está. O sujeito oculto é a coordenação da instituição de acolhimento. Olha lá. As entidades que mantenham o programa, se fizerem o acolhimento sem a prévia determinação da autoridade judicial, olha lá, fazendo comunicação. Quem? A instituição, a coordenação. Fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e juventude sob pena de responsabilidade. Então, olha só. Primeiro, o promotor estava equivocado com a devida vênia, doutor, o senhor estava equivocado. A obrigação de comunicação em 24 horas, primeiro, é da coordenação de acolhimento. Segundo, essa determinação é ao juiz. Eu leio 93, não fica aqui em nenhum momento estabelecido que tem que também comunicar ao Ministério Público. Então, essa inquisição do senhor ilustre promotor com a devida vênia está errada. O prazo de 24 horas refere-se à coordenação do acolhimento, que deve informar o juiz. Eu estimulo que os conselheiros tutelares não posterguem, né, essa comunicação por muito tempo. Se possível, faça o mais rápido. Em 24 horas, como a notícia de fato é um documento mais complexo, eu não acredito que vai se fazer com toda a qualidade de redação, de juntada de documentos em 24 horas. Então eu estimulo que vocês façam quanto antes. Mas a obrigação de comunicar o juiz, o Ministério Público não, é da instituição de acolhimento. Um artigo para resolver. Mas não é um artigo que resolve todos. Nestes dois casos, esse artigo citando resolveu o problema. A resposta está nesse artigo. Agora, tem situação... e o outro exemplo, né? Todos são exemplos vividos nos últimos dias aí, de perguntas que as pessoas fazem. Luciano, a polícia militar faz assim, quando ela apreende o adolescente a que se atribua a autoria de ato infracional, ela está chamando o conselho tutelar para transportar o adolescente até a delegacia. Estão dizendo que eles não podem transportar a criança no carro da polícia. Vício aqui, né? O adolescente a que se atribua a autoria de ato infracional na viatura. Então, está chamando o conselho tutelar. Vamos ler lá o artigo 178. Artigo 178. Deixa eu colocar aqui, ó. 178. Olha lá, ó. É muito claro o artigo, resolve a distorção. O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado do veículo policial. Veja, não é na viatura toda, é no compartimento fechado. Então, a proibição existe no compartimento fechado, que em cada estado brasileiro tem um nome, né? Chilindró, chiqueirinho, cofre, camburão. Tem vários nomes, não tem? Qual que é o nome que tem aí na sua cidade, né? Aqui é camburão. Botou no camburão. Algumas cidades o camburão é o veículo inteiro, né? Então, no veículo pode. O que não pode? Na parte fechada, no compartimento fechado do veículo.
um artigo na ponta da língua, você fala para o comandante tenente coronel, doutor, vamos ler juntos? Telefone, ó, tá aqui, ó. Abre aí o seu estatuto no artigo 178, tá dizendo aqui, ó, no compartimento fechado. Ah, não, a gente quer vocês acompanhando. Por quê? Se a segurança pública está ali e eles têm a obrigação de manter o direito ao respeito, né? Consiste na inviolabilidade da integridade física, mental, moral. Vocês têm essa obrigação. Ou nós vamos tutelar quem? Tutelar a criança ou adolescente em relação à polícia? Ou vocês querem que a gente tutele a polícia? Que muitas vezes o que a polícia quer é que a gente seja testemunha de que nada aconteceu no veículo. Não, o tutelar não tem esse papel de ser testemunha fiscal não é isso. Então, quando a gente fala de um artigo para resolver, olha que bacana, gente. Muito obrigado. Mais de 800 pessoas, agora caiu, né? Mas atingiu 800. Muito obrigado. Eu fico muito feliz que vocês estão me acompanhando, tá? Um artigo para resolver. Não tem. Na maioria das vezes, um artigo para resolver. É uma junção de artigos para que haja o argumento. Eu citei aqui 3 casos onde tem um artigo que resolve. Né? Você cita o artigo e resolveu. Mas a maioria das situações são complexas. Você tem que juntar vários... como eu vou fazer daqui a pouco, eu até desenhei aqui, ó. Eu sou desses que desenham, daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Uma junção de artigos para poder responder. Por isso que não dá para atuar sem capacitação. Eu não sei nem adjetivar, dar um adjetivo para isso que é centenas e centenas de conselheiros tutelares atuando nesse mandato sem capacitação, se alimentando disso que nós estamos fazendo, as lives, os palestrantes, o simpósio, né? Mas capacitação com conteúdo presencial não teve e é inadmissível. Por isso que as capacitações online é uma solução. De novo, eu te convido a acessar o site e se inscrever nas minhas capacitações online. Mas isso é outra coisa. Antes de eu mostrar essa coisa complexa, eu quero te mostrar que muitas vezes a resposta também não é um artigo de lei. Ó, presta atenção. Um artigo para resolver. Nem sempre tem um artigo para resolver. Eu mostrei agora 3 situações que tinham o artigo para resolver. Agora eu vou te mostrar uma situação que não é um artigo de lei, mas tem uma outra coisa que resolve. Por exemplo, abordagem social. Outro problema que a gente tem que resolver. Eu vou até molhar o bico aqui para eu contar essa parte para vocês. Preste atenção. Criança, adolescente, famílias estão lá, por exemplo, numa esquina de um comércio. Se a sua cidade tem o semáforo, né, o sinal, a sinaleira, né, o nome que tiver aí, né, pedindo ou vendendo ou sendo explorado ali a criança para mendicância, né? O trabalho infantil, vendendo laranja, vendendo carregador de celular, né? Vamos supor, na sua cidade, qual que é a problemática na sua cidade? É o menino empurrando carrinho de sorvete? Meninos e meninas vendendo trufa, vendendo sorvete, ou pedindo, esmolando? Tá. Na cabeça da sociedade, né, nesse imaginativo da sociedade em relação ao conselho, quem tem que ir lá fazer essa abordagem? O conselho tutelar. Mas não é. Por quê? Lhe falta competência técnica e autorização legal. Não é que não é atribuição do conselho, é que vocês não têm competência técnica e autorização legal. A resposta para isso não está no estatuto. A resposta para isso está na Resolução 109 de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social. O que essa resolução fez? Ela tipificou os serviços socioassistenciais. Deixa eu explicar isso. Deixa eu aproveitar que tem 830 pessoas me assistindo. Eu amo assistência social, acho a sistemática da forma que o SUAS foi construído, a política de assistência, que coisa deliciosa, vamos estudar isso, por favor. Mas deixa eu explicar um pouquinho sobre... tem aqui o órgão gestor e os 2 braços, né? A proteção social básica, basicamente CRAS, e a proteção social especial, de alta e média complexidade, então eu vou colocar aqui CREAS. Não é só isso, é mais complexo. Mas a tipificação, ela dividiu muito bem. Eu tenho o órgão gestor, que é a cabeça, e os 2 braços da assistência social. Proteção social básica, proteção social especial, de alta e média complexidade. Tá. A Resolução 109 de 2009 do CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social, lá na página 20, se você tem o PDF
oficial, tá? Tá lá na página 20, diz assim, ó, ele tipifica um serviço. O serviço tem nome, tem descrição do serviço, tem a descrição de quem é o usuário, tem os objetivos, as previsões. É muito completo. O conselheiro tutelar, pelo amor de Deus, para de usar a expressão não é a minha atribuição e diga de quem é. Estuda a resolução 109. Olha que legal. Eu vou ler aqui a descrição do serviço especializado em abordagem social. Aonde está esse serviço? Lá no CREAS. Ah, minha cidade não tem CREAS. Se a sua cidade é de pequeno porte, não tem mesmo. Quando não tem o CREAS na cidade, só tem o CRAS, é o órgão gestor, lembra, órgão gestor, onde fica o secretário ou a secretária de assistência social, e os dois braços. Vamos supor que a sua cidade é pequena, não tem porte, então não tem CREAS, só tem o CRAS. Então é o órgão gestor, onde está ali a secretária ou o secretário de assistência, que vai ter uma equipe mínima para atender a demanda da proteção social especial, como, por exemplo, a abordagem. É competência deles, tá? Olha só que interessante. Vou ler, ó. Serviço especializado em abordagem social. Descrição do serviço. Serviço ofertado de forma continuada. O que é algo contínuo? Algo que não tem interrupção. Serviço ofertado de forma continuada e programada. Quer dizer, eu posso programar o serviço para uma atividade especial. Por exemplo, festa de São João. Vai ter lá naquele espaço público, por exemplo, criança catando latinha, criança vendendo coisa. Então eu posso programar uma ação da abordagem especial na festa. Corrigindo a distorção, não é com artigo de lei, mas é com uma resolução. Pensa aqui, serviço ofertado de forma continuada, ele está online. E programado, a gente pode programar o dia de uma ação especial. Com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa. Abordagem é porque alguém disse aonde está. E busca ativa é procurar para achar. Que identifique nos territórios a incidência da... Primeiro identifica. Só para identificar. Não. Vamos ler até o final. Vamos ler devagarzinho. Olha lá, A incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Vocês sabiam que existem alguns artigos de lei que são taxativos e alguns que são exemplificativos? Aqui está um caso, porque ele não disse isso. Ele disse isso e outras parecidas. E congêneres. Abriu demais aqui a interpretação. Eu, quando estive na assistência social, eu li isso aqui e arrepiei. Meu Deus do céu, eu não reescreveria desse jeito. Exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Aonde que então vai ser feito essa busca ativa e essa abordagem? Olha lá, Deverão ser consideradas, para essa abordagem, praças, entroncamentos de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrôs e outros. Então, identifica, o que identifica, aonde identifica e faz o quê. Agora, olha para mim. Não distrai agora não. Por muito tempo, todos nós, inclusive o palestrante aqui, eu vou confessar, tá? Eu achava que o tutelar ele tinha que ser acionado 100% das vezes porque ele era a metralhadora de divisão de... ficou horrível isso aqui, pelo amor... Corta a produção, pelo amor de Deus. Não vou nem usar a palavra metralhadora mais, né? Ele era o distribuidor municipal de tarefas, né? Tudo tinha que vir pro tutelar tomar as providências em relação à rede. Não! E não. Olha aqui a prova. Quando você termina de ler a descrição oficial do serviço, tá assim, o serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas. Abordou a criança ou a família. Opa! Abordou a criança, né? Ou a família. Providências, olha lá, o serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas. Você sabe quais são as 3 necessidades imediatas? 3. Já ouviu falar dos 3 Fs? 3 F. F de faca. 3 Fs. Frio, fome e febre.
Então, 3 necessidades urgentes, necessidades imediatas. Frio, fome e febre. Ó, uma dica boa aqui, né? Frio, fome e febre. O serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover... É agora que a gente achava que era só o tutelar que fazia. Olha lá, ó. E promover a inserção dessa criança, desse adolescente, dessa família nos serviços socioassistenciais. Então é o CRES, o serviço ali de abordagem que está dentro do CRES, enviando para o CRAS. Olha lá. Inserção na rede de serviços essenciais e das demais políticas públicas, de saúde e educação, por exemplo. Então, a própria equipe de abordagem encaminha para a saúde, a própria equipe de abordagem encaminha para a educação. Temos que quebrar de novo essa história de, não, é o tutelar que requisita daí a vaga na escola, é o tutelar que requisita o exame. A equipe de abordagem social, conforme a tipificação do CNAS, que é quem criou a regulamentação, olha lá, ó, o serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços assistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos. Distorções das atribuições. Um artigo para resolver. Até agora eu mostrei que tem sempre um artigo aqui, não é? Até que eu achei que deu alguns, né, ó, do acolhimento, do transporte. Esse eu achei bem bacana, mas não é um artigo, é um texto que está fora. Mas, na verdade verdadeira, é mais complexo. A maioria das questões, das distorções, ou as mais sérias, as mais doídas dos conselhos tutelares, é mais de um artigo. É uma junção de artigos. E eu separei aqui, para passar para vocês a junção, uma coisa que já é amplamente discutida e continua sendo um problema, que é a questão da delegacia, do papel do conselho tutelar em relação ao adolescente que está na delegacia e o delegado não achou, não quis achar, não se esforçou, enfim... E aí sobrou para o conselho tutelar e tem conselho tutelar respondendo. Na semana passada eu ajudei uma conselheira tutelar, mandei um materialzinho para ela, para o advogado dela fazer a defesa, porque ela encarou, ela falou assim, eu peguei para mim. É para arrastar o conselho para o centro da legalidade? Vou arrastar. Tá respondendo lá um processo administrativo, tô ajudando com o material que eu posso, ok? Mas ela, então eu vou fazer, porque ela também entendeu a necessidade. Tá, Luciano, vamos lá. Casos onde o adolescente a que se atribui a autoria de ato infracional está lá na delegacia e não acha papai e mamãe. Você já sabe que existe uma obrigação legal, né, para o delegado cumprir, que está lá no artigo 107, não é? O 107, vamos colocar aqui, ó, eu vou ler o artigo inteiro. Já que eu vou dar aula inteira. Lá, ó. Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde ele se encontra recolhido serão incontinentes comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. De novo, aquela pergunta de 8ª série, 5ª série, sei lá. Qual é o sujeito oculto da oração? No artigo 107, quem é o sujeito oculto da oração? O delegado. A competência de comunicar o juiz, judiciário, e a família é o delegado, ou a pessoa que o adolescente indicar. Essa obrigação é dele. E ele não pode transferir, ele não pode transferir uma competência, uma atribuição, um dever para outro órgão. E cobrar, e pressionar, e machucar, falando emocionalmente, conselheiros tutelares com ameaças. Se você tem que vir, me dá seu nome, seu CPF, nome do seu pai, da sua mãe, seu endereço, que eu vou te intimar. Coação. A obrigação, o artigo 107 é muito claro. E aí, o interessante é que quantas vezes os conselheiros tutelares passaram por esses perrengues e não tinham estudado ou não tinham participado de capacitações para poder ter acesso aos outros artigos, porque olha só, não adianta, neste caso, você chegar para o delegado só com o 107. Você tem que chegar com uma análise de vários artigos, com argumento bala na agulha. Bala na agulha? É. Tem que chegar com argumento na ponta da língua, são vários artigos. Então, olha só, o primeiro artigo que eu estou selecionando aqui é o 107. O segundo artigo é o 231. Gente, olha o artigo 231, deixa eu botar aqui, ó, 231. Deixar a autoridade policial. Esse artigo, gente, ele penaliza quem não cumpre o 107.
Esse artigo penaliza quem não cumpre o 107. Olha lá, ó. O delegado. Quem que cumpre o 107? O delegado, não é? Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa prejudicada. O texto é quase igual ao do 107. O 231 está ligado ao 107. Então, se o delegado não cumpre o 107, ele comete uma infração. O 231, ele faz parte do rol das infrações penais, dos crimes em espécie. Conselheiro, olha para mim a resposta. O delegado que não cumpre o 107 comete crime. Quem está falando isso? O estatuto. Doutor delegado, senhor delegado, pufa, olha o 200... Ih, tirei do lugar. O 231. Se o senhor não cumpriu o 107... que é comunicar ao juiz, à família ou à pessoa que o adolescente indicar, o senhor está cometendo uma infração penal, conforme o artigo 231. E se é infração penal, agora vai. Olha só, não tem só um artigo para resolver. A maioria das vezes tem que juntar alguns artigos e fazer uma reflexão. Primeiro eu descobri que... eu fico tão feliz, porque tipo assim, cara, olha, você vai entender agora do início ao fim, tá? Você descobriu que a competência é do delegado, 107. Aí você descobriu que se ele não cumprir, ele está cometendo uma infração penal, crime em espécie, 231. Aí você tem que lembrar que o 136, gente, qual que é o artigo? O que tem lá no artigo 136 de interessante, hein? É onde estão o quê? As atribuições do Conselho Tutelar. Aí você vai lá no inciso 5º, não, eu errei. No inciso 4º. Ó, na minha anotação aqui, o que eu fiz agora, porque eu queria ilustrar isso, vai aparecer o 5 aqui, mas é o 6, tá? Olha lá, ó. Perdão. Eu escrevi... Você vai entender porque eu escrevi do inverso aqui. Vamos lá. O 4º, não é o 5º, é o 4º, tá? Faltou um risquinho aqui da... Aqui, ó. Vou fazer de caneta aqui, ó. Eu errei no número romano aqui, ó. Anotei errado. E anotei no lugar errado. Agora foi, né? Fiquei tão empolgado que eu desconcentrei. O que diz, então, 136.4? É o 4, não é o 5, é o 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou infração penal contra os direitos da criança ou adolescente. Para tudo. Ó, o delegado que não cumpre o 107 comete uma infração penal. E o tutelar tem uma atribuição aí, que é comunicar ao Ministério Público, através de uma notícia de fato, quando alguém comete uma infração penal. Se eu juntar aí o 131, que fala que o tutelar zela pelo cumprimento do direito, pronto. Você tem aqui 4 artigos. Ó, ignora esse aqui, tá? Ó, na verdade eu tinha que colocar... não, era aqui mesmo, 136, olha lá, ó. É o 4. Tá aparecendo corretamente? É que, como, não sei se você sabe, no Instagram ele mostra espelhado, então eu tive que escrever espelhado. Minha letra não é feia assim não, tá? Eu escrevi espelhado no papel para poder mostrar e sair certo, porque na verdade a gente tá ao contrário aqui para vocês, tá? Olha só, se eu junto o 131, que diz que o Conselho Tutelar zela pelo cumprimento do direito da criança e adolescente, junto com o 107, que diz que é o delegado que tem que comunicar a família, o juiz, a família ou a pessoa que o adolescente indicar. Se eu juntar o 231, que diz que se ele não fizer o 107, ele comete uma infração penal, e eu juntar o 136.4, que diz que o delegado, que diz que o Conselho Tutelar comunica ao Ministério Público quem comete uma infração penal, o papel do Conselho Tutelar é olhar para o delegado e cobrar dele, sob pena de representação no Ministério Público, de encaminhar ao Ministério Público de fato, se ele não cumpriu o 107. Doutor, até que hora vai ficar essa criança aí, esse adolescente, né? Aí, sem o senhor comunicar a família dele, nós vamos precisar, então, comunicar ao Ministério Público, encaminhar a ele uma notícia de fato contra o senhor, porque o senhor está cometendo uma infração penal conforme o artigo 231. Tocou o telefone, vocês têm que vir aqui para liberar o adolescente. Ô, doutor, é o contrário. Se o senhor não cumpriu o 107, conforme o 231, somado com o 136.4 e o 131, nós que vamos comunicar ao Ministério Público, o senhor não está cumprindo. Pelo contrário, o senhor está cometendo uma infração penal.
Você entendeu? Que a maioria das vezes não tem um artigo para resolver. É uma somatória, é uma reflexão. Vou repetir. Artigo 131. O Conselho Tutelar zela pelo cumprimento do direito. Artigo 107. O delegado tem a responsabilidade, a obrigação legal de comunicar ao juiz, a família ou a pessoa que o adolescente indicar. Que pode ser qualquer pessoa maior de 18 anos, tá? Depois ele tem ali o 231, que diz que se o delegado não cumpre o 107, ele comete uma infração penal. Um crime em espécie. E aí você junta o 136.4, que diz que o Conselho Tutelar encaminha ao Ministério Público notícia de fato quando alguém comete uma infração penal. Você acha que o papel do Conselho Tutelar é em delegacia? Retirar o adolescente de lá? Sair igual um doido na madrugada procurando pai e mãe? Não mesmo! 30 anos de distorção. Precisamos corrigir. Mas nem sempre é um artigo só que corrige toda essa situação. E olha só, faltam só 3 minutos para o Instagram derrubar essa live que dura 1 hora e eu consegui completar o assunto em 1 hora. Quero muito agradecer mais de 870 pessoas nessa live. Muito obrigado. Meu coração está muito feliz por você estar me seguindo aqui no Instagram, lá no Facebook, na página, curte a página, entra lá no YouTube, se inscreve no YouTube. Se eu chegar a 50 mil, eu vou liberar um dos meus conteúdos, uma das minhas capacitações online, gratuitamente para quem quiser. Vou colocar no site, assiste os vídeos aí. Se eu chegar a 50 mil, vai lá se inscrever no meu canal no YouTube, youtube.com/lucianobecciati. E vou terminar emocionado, muito grato mesmo por você, com a frase que eu termino a maior parte das minhas palestras e vídeos na internet. Na nossa história, nós fazemos muitas escolhas. Eu escolhi trabalhar por conselhos tutelares mais fortes e eficazes. Muito obrigado, uma boa noite e até uma próxima vez. Tchau!